Vamos então à última apresentação deste painel. Jorge Rocha, por favor. Posso começar? Sim. Deixa eu ver, está aqui esta coisa. Então, boa tarde, mais uma vez. Portanto, eu vou falar sobre a criação de modelos preditivos para utilizar em simulação de padrões de uso do solo. Portanto, o contexto em que se insere, digamos que o trabalho realizado, tem a ver com o facto de, tanto de trabalhar em sistemas complexos, com autómatos solares ou com modelos de agentes, esses modelos ou os autómatos solares têm que se mover dentro de um ambiente. Ambiente esse que vai integrar todas as regras que aqui falámos que servem de constrangimento aos movimentos e temos que arranjar uma forma de conjugar todos esses constrangimentos nesse tal ambiente. Normalmente, essa junção é feita de uma forma muito tradicional, usando métodos de análise multicritério, normalmente pela análise hierárquica ponderada, portanto, quando temos a intervenção de stakeholders, ou simplesmente sendo o próprio modelador a atribuir os pesos de forma arbitrária. No entanto, existe atualmente na comunidade científica, existem muitos modelos matemáticos e não só que podem ser aplicados para integrar estas regras de transição de estados e nós tentámos analisar, ver qual delas é que se poderia adaptar melhor, digamos, para estes modelos de simulação ou se poderiam utilizar uma conjugação deles para melhorar os resultados. Portanto, vou seguir mais ou menos estes pontos. Portanto, temos a metodologia dividida em duas partes, uma parte de modelação propriamente dita, em que temos algumas coisas que influenciam, portanto, a forma como os modelos vão comportar, portanto, temos de falar um pouco delas, portanto, a seleção de variáveis, a criação das regras de transição, a forma como as vamos integrar, e sim falaremos desses modelos ou submodelos que estão dentro do nosso modelo de simulação, uma análise sensitiva, que neste caso vou fazer mais ou menos para a para, enquanto for falando dos modelos utilizados, e depois uma segunda parte, que será a parte de simulação e comparação dos resultados obtidos através dos diversos modelos. A área em que esta metodologia foi testada foi o município de Almada. Portanto, até parece que temos aqui um lobby de Almada, mas não é verdade. Só para nos enquadrar. Este slide vocês não vão conseguir ler, mas no fundo foi um levantamento de todos os modelos mais conhecidos de simulação de uso e ocupação do solo que existiam na literatura e uma análise das variáveis que eram referidas nesses modelos. Só por curiosidade, o primeiro que está é o Land Use Land Cover, portanto, os mapas anteriores de uso e ocupação do solo, que são referidos em quase todos eles como uma variável importante. Seguindo essa bibliografia, também alguma experiência que tínhamos, não é? Através de outros modelos que tínhamos realizado anteriormente, até mesmo para a área da Almada, selecionámos estas primeiras 14 variáveis. Portanto, análise de redes, portanto, a acessibilidade de qualquer ponto à cidade de Almada, à Costa da Caparica sendo um ponto turístico importante, a acessibilidade de Lisboa, já que os movimentos pendulares ainda se fazem muito na direção Almada-Lisboa, o índice de atração entre as freguesias, portanto, com base nos movimentos pendulares casa-trabalho e casa-escola entre as diversas freguesias do concelho de Almada, depois uma variável física, portanto, o declive do terreno, a distância à área urbana já construída, distância às estradas, o imposto municipal, portanto, o famoso IMI, gerado aqui como uma valoração que as pessoas dariam ao território, portanto, foi considerado que quanto mais caro fosse o IMI, quanto mais alto fosse o IMI, mais o município valorizava aquela porção do território, densidade de estradas, densidade de cruzamentos, portanto, por exemplo, no caso de Almada temos a autoestrada que atravessa o município e sabemos que, por exemplo, um veículo não pode sair da autoestrada a qualquer altura, quer dizer, não deve. Portanto,
considerarmos os cruzamentos e não as estradas em si, o número de licenças de habitação por freguesia, o plano diretor municipal, tanto na planta de ordenamento, como a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional. Fizemos uma pré-análise a estas variáveis, portanto, vendo se haveria autocorrelação dentro das variáveis, portanto, só para ver se haveria algum destes fatores que seria completamente aleatório, portanto, não iria trazer nada de novo ao modelo. Portanto, fizemos isso através da autocorrelação de Moran, verificámos que isso não se verificava e depois fizemos uma análise de multicolorineidade entre as várias variáveis para ver se havia variáveis redundantes. Não que essa redundância fosse estragar o resultado ou piorar o resultado do modelo, mas porque poderia depois tornar mais difícil a análise dos diversos fatores que tinham importância para esse mesmo modelo. Portanto, depois dessa análise de multicolorineidade, através de um cálculo que é o Variance Inflecting Factor, que nos diz que devemos ter valores inferiores a 4 ou 5, acabámos por descartar a acessibilidade à Almada, também porque era muito influenciada pela acessibilidade a Lisboa. Portanto, o caminho que as pessoas fazem para ir a Lisboa é quase o mesmo que têm que passar pela ponte, portanto é quase o mesmo que fazem para a cidade de Almada. Como é que criámos as regras de transição? Portanto, normalizando todos estes fatores através de lógica fuzzy. Portanto, dando uma probabilidade de transição, ou uma probabilidade de mudança de estado entre 0 e 1, com diversos graus, e utilizando diversas funções. Aqui neste exemplo temos basicamente uma transformação linear, mas utilizamos transformações lineares para fatores físicos e transformações sigmodais, portanto com uma variação mais suave para fatores humanos. Tendo isto preparado, então podemos passar à análise dos nossos fatores, tentar ver como é que podíamos integrar todos estes condicionantes num ambiente de transição de estados para o modelo de simulação. Neste contexto, tínhamos 3 abordagens possíveis. A famosa black box já foi aqui muito falada e nós podemos chamar de grey box ou white box. Do lado do white box temos então a análise hierárquica ponderada em que o utilizador tem todo o domínio sobre a simulação, portanto, e sobre os pesos que cada variáveis vão ter. Dentro do black box temos as redes neuronais artificiais, por exemplo, em que não sabemos bem o que é que se passa lá dentro, e depois, dentro do grey box, um conjunto de diversos modelos que utilizamos, o modelo da máxima entropia, modelos baseados em distância, portanto, distância euclidiana, distância de Manhattan, distância de Chebyshev, Groa, e depois modelos lineares generalizados, aditivos generalizados, árvores de decisão, support vector machines e depois algoritmos genéticos. No modelo da máxima entropia, que é um modelo, portanto, que analisa muito a resiliência do território, logo uma das coisas que sobressaiu foi a importância do fator distância ao urbano já existente. Portanto, estas barras vermelhas indicam a importância das variáveis, e esta que se destaca aqui grandemente é a distância ao uso urbano já existente previamente para justificar o aparecimento de novas áreas urbanas no concelho. Criámos também vários modelos de distância, como foi dito, euclidiana, Groa, Chebyshev, modelos lineares generalizados, que também se baseiam numa regressão linear, e no modelo linear generalizado também os fatores que mais se destacaram com uma importância para o aparecimento de novas áreas urbanas foi a distância ao urbano existente, a densidade de nós viários e a Reserva Ecológica Nacional. Depois podemos ver uma curiosidade relativamente à Reserva Ecológica Nacional. Nos modelos aditivos generalizados, é um modelo que suaviza, portanto, a transição de estados nos que são considerados menos importantes e mantém os mais importantes numa relação linear. E ele selecionou como mais importantes, mais uma vez, a distância urbana, a reserva agrícola e a reserva ecológica, com principal destaque para, mais uma vez, a distância urbana e a reserva ecológica nacional. Árvores de decisão, portanto, selecionámos 2 tipos de árvores de decisão, Classification Regression Trees, desculpem, e o Q-quadrado detector.
Ambos os modelos também deram como fatores mais importantes, estão a ver cá aqui um padrão, a distância ao urbano e a reserva ecológica. No suporte, depois também utilizámos, aqui estamos a entrar já um pouco dentro da inteligência artificial, portanto temos o Support Vector Machines, que é um pouco o caminho intermédio entre estes dois tipos de modelos, e temos os algoritmos genéticos, e a seguir vou falar um pouco de redes neuronais artificiais, portanto já são modelos que se enquadram dentro dos modelos de inteligência artificial, as redes neuronais na vertente conexionista e os algoritmos genéticos são um pouco à parte. Todos estes modelos, tanto os algoritmos genéticos como as redes neuronais, como aprendem de forma diferente sempre que analisam os dados, portanto nunca dão o mesmo resultado. Portanto, os resultados que vou mostrar para os algoritmos genéticos e para as redes neuronais são o resultado médio de 500 cenários criados com cada um deles. Dentro das redes neuronais, portanto, testámos redes neuronais de base radial e percepção multicamada. Tradicionalmente, os de base radial são tidos na literatura como dando por vezes melhores resultados, mas os de multicamada têm a funcionalidade de ser mais fácil de perceber os resultados obtidos. Contudo, neste caso específico de Almada, até foram os MLP que deram os melhores resultados. E dos modelos que foram corridos nos 10 melhores, mais uma curiosidade, o que deu melhores resultados só precisou de 2 fatores para justificar toda a amostra que nós tínhamos, a distância ao urbano e a reserva ecológica nacional. De qualquer das maneiras, mesmo nos outros que utilizam mais fatores, são sempre estes 2 fatores que têm valores mais elevados de importância. Utilizámos também redes neuronais não supervisionadas para ver se o modelo conseguiria aprender não tendo como amostra os urbanos já existentes. Portanto, para esse caso utilizámos o Self-Organizing Feature Map ou o ART, portanto, a teoria da adaptação da ressonância adaptativa, que no fundo é uma duplicação do software, portanto, modelando nos 2 sentidos. É recursivo, portanto, vai à frente e volta atrás. Da análise destes modelos, fizemos uma análise ROC, portanto, tirando a área abaixo da curva, para ver quais deles é que tinham maior capacidade explicativa para o urbano existente. E tivemos 5 que ficaram classificados como bom, portanto, com uma explicação acima dos 80%, foi os modelos lineares generalizados, máxima entropia, o algoritmo genético, outra variação do algoritmo genético, o aditivo generalizado e a distância de Manhattan. Para a nossa análise seguinte, além de pegarmos nestes modelos que tinham, digamos, a melhor performance, também fizemos uma soma ponderada pelos valores preditivos dos 6 melhores. Ou seja, é tido na literatura como uma forma de, digamos, obviar à diversidade dos modelos, portanto, à grande variabilidade que existe dentro dos modelos, criar um modelo global com o resultado de todos os outros. Portanto, tentámos experimentar também essa vertente. Comparando depois todos os modelos para a para, temos aqui, não se vai ver bem, mas temos em tons de verde, portanto, as diferenças relativamente da coluna para a linha. Portanto, quando está a vermelho aqui, o modelo da coluna teve probabilidades de transição para o urbano mais elevadas, e quando está a verde teve probabilidades, não, desculpem, quando está a verde que teve probabilidades de transição mais elevadas, quando está a vermelho teve probabilidades de transição menos elevadas relativamente ao da linha. E podemos ver que os que mais se adaptam relativamente a todos os outros são o da máxima entropia e o modelo que engloba todos os modelos, que, depois, curiosamente, não se relaciona bem com o da máxima entropia, ele por ele. Aqui uma análise já conjugando todos os modelos, portanto, fazendo uma regressão linear entre todos os modelos e analisando os resíduos, ou seja, como é que cada modelo se comporta relativamente a todos os outros. E, portanto, podemos ver que o Maxent e, portanto, a máxima entropia, o nosso modelo que engloba todos os modelos em conjunto, são aqueles que melhor se comportam. O da máxima entropia tem mais zonas de variação nula, mas tem também muitas áreas que têm grande diferença de valores, enquanto que os que utiliza, como seria de esperar, que utiliza todos os modelos, têm resultados mais homogéneos.
Como é que procedemos à análise da simulação para ver como é que estes modelos se comportavam? Portanto, pegámos num histórico de ocupação do solo, neste caso só solo urbano. Neste caso, só utilizámos os dados a partir de 1995, que foram os que foram obtidos a partir de ortofotomapas. Todos os outros, por análise de fotografia aérea e por cartografia histórica, não considerámos que tivessem fidelidade suficiente para serem utilizados ou para serem comparados com os dados restantes e, através de uma análise de Markov, calculámos as probabilidades de transição para várias épocas. Portanto, tínhamos dados desde 95 até 2008, portanto, fizemos as probabilidades de transição com base em várias tendências. Tendência dos 2 últimos anos, dos 8 últimos anos, 10 últimos e 13 últimos anos. Isso, juntando aos nossos 7 modelos e as nossas 4, digamos, datas de transição, deu-nos uma criação de 56 cenários. Estes 56 cenários têm a implicação também de, está aqui indicado como restritivos ou não restritivos. A diferença é que nos não restritivos utilizámos a Reserva Ecológica Nacional como uma região onde havia probabilidade de construção baixa, mas havia, porque verificámos durante a análise do uso do solo que a área urbana crescia dentro da Reserva Ecológica Nacional, e nos não restritivos, nos restritivos, digo, era proibido no modelo construído dentro da Reserva Agrícola Nacional. Isso foi depois simulado, utilizando uma análise de vizinhança clássica de von Neumann, com uma dimensão de 5x5. Mantivemos isto estático, já que a dimensão da janela e a forma da janela também influencia bastante os resultados. E o que nos deu, numa simulação para 2021, portanto, fizemos a simulação para esta data porque é basicamente o espelhar dos dados que tínhamos treino para o futuro, portanto, nunca devemos passar, não é, essa data que temos treino, como já foi dito aqui, quanto mais tentamos avançar nas previsões, na criação de cenários, mais probabilidade temos de falhar, portanto devemos evitar isso, ou então fazemos uma previsão para 200 anos, que é para quando puderem verificar isso, nós já não estamos cá para ninguém nos perguntar o que é que aconteceu. E, portanto, para 2021 utilizámos os vários modelos para as diferentes datas. E é engraçado reparar que, quando seguimos a tendência dos 2 últimos anos, portanto, em que já há uma paragem no crescimento urbano em Almada, portanto, o modelo que melhora e que mais resultados dá é o da máxima entropia, em que já há umas restrições ao crescimento, mas depois, em 8 e 10 anos, o modelo da distância linear, portanto, a tal distância relativamente ao urbano, começa a ter bastante preponderância e, com os 13 anos, portanto, o modelo linear generalizado é aquele que dá os melhores resultados e maior crescimento urbano. A curiosidade que eu vos queria referir em relação à Reserva Ecológica Nacional é que, excetuando o modelo em que temos a simulação com a tendência dos 2 últimos anos, em todos os outros, quando dizemos que não podemos construir na Reserva Ecológica Nacional, os cenários futuros dão maior crescimento urbano do que deixando de construir na Reserva Ecológica Nacional, que é um fator que pode nos deixar para pensar. Aqui só uma breve comparação entre todos os modelos, portanto, da simulação para 2, 8, 10 e 13 anos. Portanto, o que temos aqui a azul são a quantidade diária que é igual, não é, em todos os modelos, ou seja, que todos preveram da mesma maneira. Portanto, aqui serão aquelas onde há divergências, portanto, onde 6 modelos dão o mesmo, 5 dão o mesmo e assim sucessivamente. Portanto, como é óbvio, como seria de esperar, quando tentamos prever a 2 anos, não é, os resultados são sempre melhores, portanto, a maior área, quase 100% da área é igual em todos os modelos, mas para os outros anos podemos ver que a partir dos 18 anos também há uma estabilidade e que os resultados também são bastante aceitáveis, portanto, sempre acima de 80% de compatibilidade em todos os modelos. Isto sem restrições. Com restrições, não é, ficando livres da área de Reserva Ecológica Nacional, portanto, os resultados ainda se tornam melhores, portanto, quase 100% também de compatibilidade entre os modelos e cerca de 90% quando temos de 8 ou mais anos. Portanto, em jeito de notas finais, portanto, verificou-se que estes modelos ou submodelos podem
modificar o resultado da previsão. Portanto, não é inocente o modelo que escolhemos para gerar os nossos cenários futuros. A combinação de vários modelos permite reduzir essa variabilidade e, portanto, permite-nos ter resultados mais sólidos e, entre aspas, menos criticáveis. Não podemos, digamos, separar o comportamento dos modelos dos tempos que temos, portanto, dos time steps. Portanto, o tempo que temos de previsão, de treino e de simulação tem influência nesses modelos. Emergem novas propriedades, portanto, no caso de vermos que podemos introduzir a Reserva Ecológica Nacional e que vai criar área urbana que não seria expectável, portanto, mostra a complexidade, como já aqui foi falado, a complexidade do sistema urbano e que podem aparecer novos elementos que não seriam esperados. E não podemos ignorar também outros parâmetros, portanto, aqui foi tudo mantido, o resto tudo estável, mas temos de ter atenção que há outros elementos, como a vizinhança da célula ou a sua dimensão, que podem influenciar os resultados. Não era aqui o objetivo deste trabalho, mas podem, por exemplo, ver um póster lá fora que foi realizado pela Cláudia Viana, em que depois é analisado qual é a influência da dimensão da célula e a dimensão e forma da vizinhança pode ter nos modelos de autómatos solares. E é tudo. Muito obrigado, Jorge. Mesmo passando um bocadinho o tempo, valeu a pena para ouvir. Só, muito brevemente, fazendo aqui um sublinhar, entre aquilo que se diz muito que os sistemas de informação geográfica, aqui, sendo que o SIG, acrónimo, ultrapassa muito aquilo que é a funcionalidade, é mais a modelação espacial, pode ser utilizada para a imagem daquilo que foram as apresentações anteriores, portanto, para aplicações a diversos sistemas, ou aquilo que o Jorge aqui trouxe agora e que deixa um bocadinho a abertura para fazer investigação sobre os modelos. Não é? A investigação aplicada, utilizando os modelos, as ferramentas, ou a investigação sobre os modelos em si, fazendo análises comparativas e tirando o melhor deles para depois podermos decidir qual o método mais ajustado para poder dar o melhor suporte ou apoiar a decisão mais adaptável à realidade e aos problemas. Temos tempo ainda para algumas questões. Uma pergunta muito rápida. Portanto, tu fizeste uma comparação ao nível da performance dos diferentes modelos, que é bastante interessante, e eu queria perguntar em termos de running time, qual é que seriam também as diferenças? Ou seja, por exemplo, eu tenho a ideia que as support vector machines são muito mais rápidas em convergir do que as redes neuronais. E queria ver se encontraste diferenças significativas entre os vários tipos de modelo. Sim, bastante. Primeiramente, eu por acaso não fiz o controle exato do tempo. Por acaso já fizemos uma experiência também aqui de, sempre que fazíamos uma simulação, estar alguém com o cronómetro a tirar o tempo para fazer as diferenças. Mas não fiz essa comparação. Mas da sensibilidade comum, os supporter vector machines eram muito mais rápidos que as redes neuronais. Já não falando da tal questão que as redes neuronais, sempre que nós corremos, temos um resultado diferente. E, portanto, foram realizadas as tais 500 simulações. Portanto, o resultado da rede neuronal, para além de uma corrida, de uma simulação, demorar mais tempo no supporter vector machines, ainda fizemos 500 para cada uma das estruturas. Portanto, eu depois nem falei aqui porque foram mesmo da MLP foram treinadas vários tipos de rede, portanto, com um nível escondido, com 2 níveis escondidos, com 2, 4, 6, 8 neurões, portanto, houve várias estruturas testadas, mas para cada uma delas, portanto, foram criadas 500 simulações e depois foi a média dessas 500. Foi infinitamente maior o tempo na rede neuronal do que nos outros modelos todos. Boa tarde. Quando o professor falou que quando se proibia de construir na REN, aumentava a construção na REN e quando não se proibia, ela diminuía, como é que isso é possível ter um resultado desse? Não é na REN. Quando fizemos a análise temporal, não é, da evolução dos padrões do uso do Sol, verificámos que a área urbana ia crescendo na REN também. Portanto, continua a haver
construção dentro da área de REN. E esta análise, portanto, foi feita por ortofotomapa, casa a casa, portanto, podemos considerar que é uma análise fidedigna. O que nós fizemos foi 2 tipos de modelação. Numa modelação, com base na quantidade de área que ia aumentando dentro da REN, demos uma probabilidade de construção dentro da REN. Mesmo sendo muito baixa, relativamente a outros espaços, poderia haver, embora se considerando esse fator, essa probabilidade era baixa. Na outra simulação, utilizámos a REN como uma máscara binária que não se podia mesmo construir. Portanto, digamos que as células tinham que procurar outro espaço para avançar. Só que as combinações e as interações de estados e de elementos dentro desse sistema, como há digamos que privilegiam a aproximação às zonas de REN, que são também zonas consideradas boas, entre aspas, para viver, não é? Gera uma dinâmica que, no fundo, vai gerar maior construção do que se deixássemos as áreas que estão dentro da REN continuar a aumentar. Portanto, proibindo aquele espaço, há uma maior procura pelas zonas próximas daquele espaço. Sim? Peço desculpa voltar à questão da REN, mas é uma questão que acho que é particularmente interessante. Por um aspecto, aqui a REN é utilizada numa perspectiva global. Quando se divide nas diversas categorias, e assim, aí poderia ser um fator que poderia ser interessante de analisar, não sei se o foi, mas que permite, se calhar, a prestação da análise e qual é o resultado, efetivamente. Porque ao termos, por exemplo, situações de declive, certamente essas situações de declive tendencialmente expulsarão a utilização urbana, principalmente se estivermos a falar na zona da arriba fóssil. E, portanto, e a própria zona de dunas e, portanto, toda a zona que tem um declive muito menos acentuado, permite, se calhar, essa utilização. Não sei se foi tido em conta e se esse fator, efetivamente, poderia ou não alterar os resultados. Sim. Não foi feito. Aliás, não foi feito e mesmo o uso do solo, como viram aqui, foi só uma questão de urbanizado ou não urbanizado. Portanto, posteriormente, como o professor Tondor já apresentou aqui de manhã, por exemplo, a Raquel depois agora já dividiu as áreas urbanas em várias classes, que é interessante. E esse resultado também seria interessante. Os declives não estão como estavam na REN, mas entram no sistema, como eu disse no princípio, como declives, embora, como já existia a REN, tínhamos decidido não os limitar, ou seja, podíamos dizer que ia piorando, ou seja, sendo mais um entrave urbano conforme o declive ia aumentando e seria proibido a partir dos 20 graus ou dos 25 graus, mas dos 25%, desculpe. Mas não fizemos isso, como já existia a REN, mantivemos uma relação linear, portanto, sempre piorando, dando menor probabilidade à medida que iam aumentando. De qualquer das maneiras, não foram considerados muito importantes, porque eles são muito importantes localmente, em determinados pontos do Conselho, mas relativamente à área global do Conselho não tem assim tanta influência, até porque são zonas tão declivosas que, em termos de área, portanto, como há arriba, aquilo é quase um pixel. Não tem grande expressão espacial. Mas é uma análise interessante. Digamos que ir à REN por sistemas e ver como é que se comportam estes elementos dentro de cada um dos sistemas da REN. Sim. Okay, I have no idea if you already answered to my questions based on the 2 previous questions. Anyway, I'm not ashamed, okay? I was very impressed by your work. So I have 2 questions. First is, how long did it take you to do this benchmarking approach, to compare all these methods? And second, the American mathematician John Tukey loved to say that the power of a statistical method was the product of its statistical power, okay, so its capacity to produce a statistical result, and the probability of being used by someone, with the idea that if you have the preferred statistical method but no one can use it because it is so complex that no one understands it, its power is null. So my question is, based on your experience, would it be possible also to rank more or less all the various methods
introducing criteria based on its probability of use. For example, its complexity for different users, its usability based on the different platforms existing, some of them being very well documented, some less documented, based on the number of new parameters or assumptions you need to add for several methods. For example, the difference between the GLIM and the GAM, in which you have statistical assumptions, they're theoretical, so you get rid of them, but then you have to work a bit on the transition functions, that kind of stuff. Would it be possible to do it in order to have a kind of strategic mapping of the best solution to adopt based on who you are and what you want to do? Okay. Relating to the first question, I don't have no idea precisely, because this is from my PhD. I took 6 years and I lost the time between that. I don't know. What? I don't take. And 1,000 pages. Okay. He's joking with me because I write 1,000 pages in my. So, but I don't measure the time. But like I said to Joanna, the neural networks are far away the most expanding time process. The others are relatively quicker. So it can be easily applied in the practical context. Regarding the second question, the mean of the all models is far away the best, but it's a time-consuming process, and technological difficult. You have to pick various models, various softwares. It's not easy to apply, but we can see I test many other factors, so I don't present here, but I have many statistical analysis, and the Euclidean distance, for example, or general linear models are very simple models, easy to apply, and they have quite good results and similar to the general model. So in the practical context, you can use, I think, one of those two, and in this case, the results will be very similar. I don't know if I answer. The answer was shorter than the question, but. So the answer is, why using more complex model if thin plus one are working fair enough? The difficulty is to define what is fair enough. So you have to make a balance between what you gain by introducing more complex method and the time and the complexity you have to add as a modeler. So if the balance is not that good, simplicity may be the best option, right? Yeah, so you can do analysis, leave one out, trying at once at a time, taking out one of the models. Yes. But I don't do that. I do that to test the sensibility of the factors, but not for the models. More questions? Mais perguntas? Não? Podemos fechar esta sessão. Aproveitar para agradecer a todos os intervenientes, quer no público, quer dos conferencistas. Era uma pergunta? Foi feita pelo Roberto. Já foi roubado. E ele ainda nem se apercebeu disso. Sendo assim, obrigado a todos. Temos 10 minutos de coffee break e depois voltamos para as sessões da Joana Simões e do Diogo Abreu. Muito obrigado.